Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ponto 1. Quando da leitura do texto acima citado, muitos, inclusive nós, somos muitas vezes levados a pensar que o texto trata de sendo os apóstolos como os praticantes destas ações, crescer unanimemente na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eu estou querendo dizer que o versículo especificamente 42 não mostra que estas ações que eu acabei de citar são dos apóstolos. E também não estou querendo afirmar que os apóstolos não viviam de tais ações. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Meus santos, neste ponto 1, o que estava a acontecer é que o Espírito Santo, tal como Jesus Cristo havia prometido, ele, neste versículo 14, está sendo ou já foi derramado aos apóstolos. E estes que foram derramados pelo Espírito Santo de tal maneira a falarem das grandezas de Deus, e isso é um ponto que eu queria também aqui mencionar com muito cuidado, né? Que nós poderíamos entender as grandezas de Deus como sendo os seus atributos, aquilo que nós bem conhecemos, né? E não falo dos atributos comunicáveis, mas os atributos não comunicáveis, né? Aquilo que é a sua eternidade, aquilo que é a sua omnipotência, omnisciência, né? Então, todos esses atributos, né, e muito mais, poderiam ser deles a que os apóstolos estavam a se referir quando a Bíblia fala que eles falavam das grandezas de Deus. Mas, meus santos, sabemos nós que a Bíblia não menciona em ponto nenhum as grandezas que ela fala que os apóstolos estavam falando. Então, por não falar disso, né, vamos simplesmente nos limitar até aqui. Vamos ir até onde a Bíblia ir, para que não voemos da mesma. Então, como havia dito, Pedro disse: seja-vos isto notório. O que é que deveria ser notório? É que havia habitantes de Jerusalém, né, e varões judeus que vinham também de outras regiões e que porventura falavam outras línguas. Acontecia que os apóstolos, né, que eram da Galileia, eles não falavam essas línguas que se encontram a falar nesse texto do versículo 14. Eles não falavam essa língua. O que deveria ser notório é que estava se cumprindo a promessa de Deus e que o Espírito Santo havia sido derramado. Veja os versos 17 de Atos 2. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. E, meus santos, né? Então Pedro estava dizendo isso. Seja-vos isto notório. O Espírito Santo do Senhor foi derramado. E nós, não tendo capacidade para falar nas vossas línguas, assim falamos por causa do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Então, era isso que deveria ser notório. Mas acontece que para Pedro dizer isso, antes do versos 14, os judeus, né, de Jerusalém e tal, eles se encontravam zombando dos apóstolos. Os diziam que eles estavam bêbados. Então é aí que Pedro se levanta a dizer: seja-vos isso notório. Assim falamos das grandezas de Deus, porque está a se cumprir, né, aquilo que é a promessa do Senhor. E Ele havia de derramar o seu Espírito, e assim fez. Então, nesse contexto todo, né, não só Pedro explicou isso que deveria ser notório do derramamento do Espírito Santo, como também um outro ponto em que Pedro e os apóstolos, né, pegaram sobre a crucificação de Cristo Jesus. Nós vemos que nessa continuação dos versículos, desde o 14 adiante, os apóstolos fazem uma acusação aos judeus de terem matado a Jesus Cristo, né? Pese embora era para se cumprir as Escrituras, pese embora era para se cumprir a
a palavra de Deus, né? Então, tendo Pedro ou os discípulos feito essa exegese, essa hermenêutica, muitos compungiram seu coração. Pedro disse a eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, né? Os apóstolos falaram para ele que eles eram pecadores e que deveriam abandonar os seus pecados. Disse para eles que se eles pedirem ajuda do Senhor serão salvos, né? Tal como nós temos saído e proclamado nas ruas que as pessoas devem se arrepender para que salvem as suas almas, né? Para serem edificados, serem santos e tornados filhos de Deus, né? Assim como nós temos feito nas ruas, Pedro, os apóstolos o fizeram naquela época, né? E tendo eles ouvido, tal como muitos nos ouvem, né? O versos 38 diz, ou 37 diz, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Então, meus santos, né? Ali está o exemplo de um coração quebrantado, de um coração, né, que no mesmo momento de ouvir a palavra, o Espírito Santo o quebranta ao ponto de convencê-lo do juízo, do pecado e da justiça, né? Então eles perguntaram, o que fazemos, né? Sendo que eles outrora estavam zombando, né, dos apóstolos por falarem das línguas, como conseguem, né, se eles são iletrados, não estudaram, ou algo do gênero, né? Assim como nós vemos o cenário do ladrão da cruz, né? Os dois ladrões que outrora se encontravam insultando Cristo, tu não és o Cristo, então salva-nos a nós e a ti também, né? Então, numa outra altura, um deles arrependeu-se e disse, nós merecemos isso, mas ele não fez nada, então Senhor, lembra-te de mim, né? Quando fores para o teu reino. O cenário era totalmente igual e eles perguntaram, o que faremos, né? Então, a resposta que os discípulos deram, e eu creio que também nós temos dado essa resposta, é a mesma, né? É a mesma. Lembro que ontem eu estava conversando com alguém que disse que só iria mudar quando ouvir uma permissão da parte de Deus, né? Então eu peguei um versículo e mandei para ela, que é a permissão de Deus a dizer, arrependa-se, né, dos teus pecados agora, né? Então ela viu essa mensagem e disse obrigado, né? E eu falei para ela, aí tens a permissão que você tanto esperava. Se você pensa que vai vir um anjo e falar para você arrependa-se, vai ter um sonho e vai dizer para você arrependa-se, não é isso, né? É a Escritura que é a palavra de Deus, né? Se você quer ver anjo, quer ver revelações da palavra de Deus, é na Escritura que você vai encontrar isso. E de igual modo como nós temos nos baseado na Escritura, né? Pedro disse aos que diziam, né, que faremos, irmãos, né, quando compungiram os seus corações? E Pedro respondeu, versos 38. Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo exatamente ali é isso, né? O povo naquele contexto todo, né? Naquela pregação forte dos apóstolos, havia se arrependido, né? Aquele povo que outrora estava zombando, né? Havia se arrependido e perguntado, o que faremos, né? Pedro disse, os apóstolos disseram, arrependei-vos dos vossos pecados, né? O arrependimento é sempre a solução para uma vida caída, débil, frágil, né? É sempre o arrependimento. Nós vimos lá nas lições das 7 igrejas, né, que a solução para que as igrejas mudassem as suas condições débeis e frágeis espirituais, né, era o arrependimento, nada mais do que isso, né? Então Pedro mostra para eles esta mesma condição. Vocês não têm uma outra saída a não ser o arrependimento dos vossos pecados, né? A não ser se arrepender de ser quem vocês são, né? E de querer uma nova natureza capaz de salvá-las, né? Isso que vem de Cristo. Então, era isso que estava acontecendo já no versos 38. Agora, tal como eu disse no princípio, nós estamos muito perto de nós percebermos porque que essas não eram as ações dos apóstolos, né? Mas sim das pessoas que acabaram de ouvir o Evangelho. Então vamos ver o versos 41, 2. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meus santos irmãos, tal como eu havia referido no princípio, que tudo aquilo não é dos apóstolos, né? E não que eles não viviam, mas está mostrando que essas ações ali estavam sendo praticadas pelo povo que havia se arrependido, se convertido, né? No caso os judeus de Jerusalém, né? Ou de qualquer uma parte. Então eram as ações dos que haviam se arrependido. Então, tendo eles ouvido, né? Como sinal de que realmente se converteram, eles foram batizados, né? E por que batizados? A Bíblia fala no livro de Mateus 3, diz o seguinte, né? João afirmando, eu batizo com água para mostrar que vocês estão arrependidos dos seus pecados, né? Então, ali está o motivo pelo qual eles foram batizados. Eles ouviram aquela exposição, eles ouviram Cristo crucificado, e tendo eles ouvido isso, né, tinham que ser batizados como confirmação de que estão arrependidos de tudo quanto eles faziam, ou viviam, ou falavam, ou pensavam, né? Não só foram batizados, né, como também eles agregaram-se aos apóstolos, né? Então, há uma necessidade de quem ouve a palavra, né, e é quebrantado, de continuar a ouvir esta mesma palavra. Então, esta mesma necessidade permanecia sobre esses que haviam ouvido a palavra. Então, tendo eles ouvido a palavra e sido batizados, né, havia a necessidade de eles congregarem para crescerem, né, na palavra, para crescerem na comunhão. Por isso é que o versos 42, ele começa com "e", né, na intenção de ser uma conjunção ligando duas orações, né? Ou seja, eles já foram batizados, já estavam arrependidos, e para ligar que tudo o que os apóstolos faziam, eles também passaram a fazer, né, naquele exato momento. Então foram batizados e passaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, no versos 42, meus santos, que nós temos tido por slogan, né, ele trata sobre os arrependidos. Eram os arrependidos que passaram a se sujeitar a essas ações que já eram praticadas, né, pelos apóstolos. Então, quando ele vem mostrar no 42, ele vem mostrar como essas ações sendo dos que haviam se convertido, né, dos novos convertidos. Então, isso tem que ser também um espelho para nós que saímos às ruas e pregamos, né? Eles têm que ver que tudo quanto nós pregamos a eles, quando eles virem até nós, eles se sujeitem a fazer o que nós já fazemos. Ponto 2. Neste ponto, eu gostaria de debruçar agora sobre os santos e do porquê o versículo 42 não apresenta como sendo obra deles. E para isso, eu vou me deter em Atos 1:14, que diz o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, meus santos, né, tal como eu já falei, o verso 42 que nós temos por slogan, né, deveria ser um grande motivo para as pessoas de fora que nós pregamos, quando quiserem vir a nós, eles se sujeitem a viver como nós vivemos, né? Porque eles já vão encontrar um estilo de vida. Nós trazemos desde a nossa conversão. Então, os discípulos, o verso 42 não mostra que essas ações são dos discípulos, porque eles já viviam dessas ações, né? Tal como acabei de ler. E todos perseveravam unanimemente em oração, né, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então, meus irmãos, nós saímos a pregar. E se nós não sermos constantes, como nesse versículo 14, se nós não sermos constantes como os apóstolos, vivendo na obediência e tal, né, caindo sempre nesses quisititos dos nossos pecados de estimação, que a todo momento nos assola e nos deixa triste, né? Nós vamos ser um motivo não só de tropeço, como de escândalo, tanto para os irmãos quanto para aqueles que vão quiser, né, se agregar. Então,
somos chamados hoje, nesta partilha, nesta pregação, né, a sermos verdadeiros, a pedirmos que o Senhor nos ajude a deixar essa nossa fraca condição, né, de falsidade, a deixar essa nossa fraca condição de ir à rua falar uma coisa, a incentivar fortemente as pessoas a serem aquilo que nós não somos, né? Então, primeiro, que sejamos tal como os apóstolos, que já obedeciam, né, o que Jesus falava e que já viviam tudo o que Jesus falava. E tendo eles obedecido, quando saíram, os que vieram só se sujeitaram. Então, para não sermos um motivo de tropeço, meus santos, que cresçamos ainda mais, né? Não só na palavra, porque conhecimento nós temos muito, mas na obediência, né? E cresçamos nisso, em obedecer às Escrituras, que cresçamos nisso, em amar os irmãos, né? Para que quando nós saímos fora para pregar às pessoas e falarmos deles a respeito do amor, né, eles possam intimamente se compungir e querer amar tal como nós amamos, né? Então, sendo que nós temos estado muito fracos nessa nossa condição, né, que testemunho daremos nós a um ímpio de amor, né? Que testemunho daremos nós de alguém poder partilhar o que tem, se nós ainda temos certa dificuldade, mas embora que em alguma altura nós estávamos melhorando nessa condição, nós acabamos piorando cada vez mais, né? Então, que melhoremos nesses nossos quesitos, para que quando eles vierem se sujeitem, tal como os judeus, né, de Jerusalém se sujeitaram a viver, tal como os apóstolos já viviam. Ponto 3. Neste último ponto, eu gostaria de tratar sobre os doces elementos do texto: doutrina, comunhão, pão e oração. Vou começar pelo creição unânime. Sobre o termo creição unânime do grego, que é proskarterontes, né? E isso é referente àquelas palavras que nós conhecemos, tipo assistir, permanecer, não abandonar, não deixar de ou ao lado de. Então, quando a Bíblia diz que eles cresciam, né, unânimes, ela está se referindo que eles estavam, né, ou seja, para melhor compreensão, todo aquele que se converte, né, sente uma necessidade constante de estar com pessoas idôneas que falem da palavra, de ser a todo momento edificado, né, de estar ao lado, de não abandonar as Escrituras, né? Então, porque o primeiro amor, ele proporciona essa felicidade, esse mar de rosas. Então, era justamente o que estava acontecendo, né? O termo proskarterontes, ele é bem aplicado para esse texto, né? Que eles cresciam unânimes, ok? Então, eles se arrependeram de tal maneira a quererem assistir, né, com tanta frequência aquilo que são, né, as pregações dos apóstolos. Eles amavam, eles permaneciam naquilo que eram os estudos bíblicos, não abandonavam, né? Sabemos nós que quando nos arrependemos dos nossos pecados pela primeira vez, né, até a igreja queremos ser o primeiro, né? Queremos não deixar de ouvir a palavra, queremos estar ao lado, né? Tal como esse termo proskarterontes, né, traz esses muitos termos, que é assistir, permanecer, não abandonar. Então eles se encontravam dentro desses termos, de querer assistir à palavra, né, da exposição, do culto, de querer permanecer com os irmãos, de não abandonar, né, de não deixar ou estar ao lado de quem fale da palavra. Então eles cresciam unânimes, né, mas referente ao termo proskarterontes, porque quando nós entendemos, né, do português que crescer unânime é crescer junto, né, simplesmente assim. Mas o termo grego, ele vem trazer várias terminologias para melhor compreensão. Então, ele diz, né, cresciam unânimes, e depois, né, ele vem falar na comunhão, né. Agora, nós entendemos que a comunhão, né, eu falo, nós entendemos, não ainda entendemos como irmão, primeiro como homens, né. Entende-se o termo comunhão como algo mísero, né? Mas o grego tem essa particularidade, ele vem trazer a gravidade ou ênfase da palavra. Então o termo comunhão do grego é
koinonias, né? Se perceberem Atos 2, 40 e 44, ele diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, né? Então, esse em comum, né, que é um termo koinonias, ele é para se referir realmente a tudo, sem exceção de nada, né? A tudo. Então, eles queriam dizer que eles tinham tudo em comunhão. Ou seja, quando alguém estava triste, todos se entristeciam, né? E pese embora Paulo não esteja dentro desse contexto, mas nós vemos muitas vezes Paulo se colocando em alegria quando os outros irmãos estavam alegres. Nós vemos muitas vezes se colocando tristes, né? Quando, por exemplo, havia muita falta, muito pecado nos crentes de Coríntios, né? Então, eles estavam unidos, eles estavam em comunhão. O sentido de comunhão é isso, né? Todos criam e estavam unidos e tinham tudo em comum, né? Então, quando um estava alegre, todos estavam alegres. Quando um se entristecia por não ter, se calhar, uma roupa, né? Todos estavam tristes por um não ter roupa, né? Quando um irmão perdia um parente, todos se entristeciam, né? Então eles tinham tudo isso em comum, desde as suas alegrias, desde as suas tristezas, desde as prosperidades, né? Tudo isso eles tinham em comum. Então o termo koinonias é para se referir a tudo, sem exceção de nada. Eles tinham tudo em comum, alegria, tristeza, né? Bens e por aí fora. Assim como o termo todos pecaram, né, de Romanos 3:23, ele engloba tudo, exceto Cristo. Então é isso aí. Mas ele não para simplesmente nesses dois elementos, né, desde o proscarterontes e o koinonias. Ele diz também no princípio, como nós vimos, eles perseveravam, cresciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Meus irmãos, eu quero mergulhar aqui um pouco no sentido histórico da palavra partir do pão. Muitos entendem que o partir do pão, né, ele vem a ser a ceia, né? Tanto que Paulo, muitas vezes lá em Coríntios, ele falou de partir o pão, né, e estava se referindo à ceia. Mas um contexto histórico daquilo que é o partir do pão, né, que muitas vezes também não era a ceia, era simplesmente a comunhão que eles tinham, né? Estão entre irmãos e tal, estão em confraternização e algo do gênero. Muitas vezes não era ceia, mas embora que em alguns contextos, né, bíblico, ele é aplicado também como ceia. Então, a expressão partir do pão era porque o pão que eles partiam, né, era literalmente duro, né, ao modo que quando eles partiam o pão gritava. Então é aí onde surge o termo partir do pão, o que muitas vezes, né, não se referia à ceia, né, e que algumas vezes também Paulo se refere à ceia. Então nesse texto não se entende completamente de que era a ceia ou não era a ceia, né? Deixamos simplesmente no partir do pão, tal como está nas escrituras, não taxamos nada se era ceia ou não é, porque são contextos bíblicos, né, que não temos assim tanta certeza e não podemos taxar nada. E por fim ele vem dizer nas orações, né? Já que a oração é um elemento, né, daquilo que também é o nosso slogan, então nós devemos também primar nisso, né? E se é uma oração, se é uma palavra que nós deveríamos nos debruçar todo dia, todo acordar, né, todo ao dormir, é que o Senhor nos santifique, é que o Senhor nos una mais ainda e que perdoe os nossos pecados, né? Que nos torne santo a cada acordar e que, nos tornando santo, nós possamos ser capazes de deixar os nossos pecados, principalmente aqueles de estimação, né, que são praticados com muita constância. Então, essas são as palavras que eu acho que deveriam ser frisadas sempre que dobramos os nossos joelhos, sempre que estamos sentados, né, para falar com o Senhor. Essa é a oração. Esse é o estilo de vida que nós deveremos viver, né? Primeiro, rever as nossas condições, não dar uma de hipócrita, uma de fariseu, né?
mas rever primeiro as nossas vidas, de modo que, tendo revido ou revisto, essas pessoas possam vir e se sujeitar ao nosso estilo de vida, que é o estilo igual a Cristo, né? Então, que o Senhor abençoe os irmãos grandemente.